porque o Teu Espírito Santo se move em nosso meio. Pai, nós não queremos sair daqui da maneira que entramos, Senhor. Nós queremos sair daqui pessoas mudadas, pessoas cheias do Teu Espírito Santo. Porque quando nós saímos daqui e amanhã nós estivemos nas ruas, Senhor, no nosso trabalho, em faculdades, nos colégios, as pessoas dizem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Oh Jesus, venha sobre a cidade de Porto Velho, Senhor, assim como essa chuva, Senhor, que cai incessantemente, Senhor, venha sobre os governantes desta terra, Senhor. Oh Deus, estamos vivendo momentos, meu Deus, difíceis, Senhor, no nosso globo terrestre, mas o Senhor é o que está acima dos céus e da terra. Não há outro Deus igual ao Senhor. Toda força, toda honra, toda glória a Ti, Jesus, nesta noite. Tu és Deus, o Deus que está ali, Senhor, junto àqueles refugiados, mas também está aqui na igreja Santa Geração, contemplando aqui também os Teus filhos, Pai. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de nós estarmos aqui, Senhor. Oh, aleluia. Eu quero que você erga a tua mão e aplauda ao Senhor, porque você é livre. Você é livre. Oh, 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 oh. Enche este lugar, derramando amor, amor que envolve. Estou correndo a Ti, aos Teus braços de amor, amor que envolve. Enche este lugar, derramando amor, amor que envolve. Estou correndo a Ti, aos Teus braços de amor, amor que envolve. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Comprar aqui o Teu querer em céu e terra. Yeah! Oh, aleluia! Milagres, milagres acontecer. O Espírito está aqui. Evidente, é evidente o Teu mover. Teu Espírito está aqui. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Declare isso, declare. Comprar aqui o Teu querer nos céus e terra.
Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nesta noite, Senhor. Aplauda ao Senhor, aleluia. Vamos nas palmas. Você é o corpo de Cristo aqui na terra, aleluia. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo.
Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Yeah. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Oh! Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Yeah. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. E tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele se tornou-se semelhante a homens, foi experimentado em tudo, e ele morreu por mim e por você ali naquela cruz. Mas Deus o elevou sobremente, que colocou o seu nome acima de todo nome, nos céus e na terra, e que todo joelho se dobre diante de Deus, para a glória de Deus Pai. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. A igreja, Galileu. Hey! Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo, nós queremos tocar, Senhor. Vem Espírito Santo, vem me tocar, vem me abraçar.
Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração. E mesmo sendo falho, me amas, me amas. E mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Cante, igreja. Jesus, agradecemos, Jesus. Obrigado pela tua presença neste lugar. Hoje não será mais uma noite qualquer, porque a tua presença se faz real nesse lugar. Obrigado pelo teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós viemos com o coração aberto para te adorar, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Vem e toca os nossos corações com a tua presença. Ministra em nós, através do teu poder sobrenatural, do teu Espírito Santo, Deus. Nós nos alegramos por estar na tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas.
Nós somos gratos por tudo. Se nós estamos aqui hoje é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Levante suas mãos. Comece a declarar o quanto que você o ama, o quanto que você está querendo mais dele, que você tem mais sede dele. Hoje é a noite que ele marcou para nos encontrar mais uma vez. Porque tudo que ele quer é se relacionar conosco. No nome de Jesus, Pai, obrigado. Obrigado. Assim nós te exaltamos, nós glorificamos o teu santo nome. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia! 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 Nós te exaltamos, Jesus, nós te exaltamos. Jesus, nome precioso. Shalom, igreja, graça e paz, amém? Glória a Deus, pode se sentar. Primeiramente eu queria saber quem nos visita hoje pela primeira e segunda vez. Faz assim com a sua mão. Quem está nos visitando hoje, primeira e segunda vez. Alguém? Ninguém? Amém. Deus abençoe. Eu queria trazer primeiramente alguns avisos. O primeiro é, dia 21 desse mês, 21 de março, Rede de Homens. Aleluia. Mais uma vez, homens, criem expectativa aí. Separe aí essa data aí, marque essa data aí no calendário, aí na agenda aí, tá bom? 21 de março, na segunda-feira, tá? Se prepare aí que vai ser mais uma vez, viu? Que nós vamos ser confrontados, um confronto que nos leva para mudança, mudar para melhor. A gente está fazendo aí, viu? Edu e o pastor Potier, dando cuidado da saúde aí, fazendo exercício, desde a última administração. Vamos aí, no esforço para tentar aí obedecer. E também, dia 13, próximo domingo, batismo. Se você não deu o seu nome, e eu queria falar para você algo, para você que está em dúvida, eu queria te aconselhar a você procurar a Neia que está ali atrás, você dê seu nome, é uma decisão mais importante da sua vida. Eu ouvi uma frase que ela é bem impactante, que fala bem assim: eu tive 2 nascimentos, um eu não consigo lembrar, o outro eu jamais vou esquecer. São atitudes na sua vida que vai mudar a sua história. E eu vou falar para você, dia 25 de agosto de 2009, eu aceitei Jesus. Dia 7 de setembro eu me batizei. Isso no mesmo ano, tá? Isso vai na base de 1 ou 2 semanas. Não tem esse negócio de eu não estou me sentindo preparado. Não é questão de sentir, é obedecer a palavra. A palavra diz que nós temos que ser batizados. Vai lá e faça sem sentir mesmo. Amém? Tome essa decisão. É lá em Josué 1:8, fala aqui para que possamos obedecer a palavra, nós temos que ser forte e corajoso. Você precisa ter coragem. Você vai ser ricamente recompensado. E à noite nós vamos ter o culto de Santa Ceia. Isso também no dia 13, teremos a Santa Ceia. E quinta-feira nós vamos ter aí o culto da família. Eu quero que você se esforce para estar aqui com a gente, tá bom? Faça um esforço, a gente tem sido muito abençoado pelas ministrações na quinta-feira, então faça esforço para estar com a gente. E agora, a notícia, a informação sobre a nossa geração Holy. Cadê o David? Vamos aplaudir Jesus na vida do David. Graça e paz, igreja. Eu tenho um recado do Matheus Brito para vocês. Coloca aí para mim, Daniel, o vídeo. Estarei com vocês um ano, com meus amigos da Igreja Santa Geração. Põe na sua agenda, vai ser incrível, bem com expectativa, bem com o coração queimando, você vai ver convidado, tá bom? Deus te abençoe. Glória a Deus. Olá, amigos, né? Dia 25 e 26 de março, GH. Isso aí. Queridos, participe, faça a sua inscrição. A primeira edição do GH
foi extraordinário. O Senhor operou grandes milagres em nossas vidas, batismo com o Espírito Santo. Eu confesso para vocês que eu saí daqui impactado com o que Deus fez na minha vida e o que Ele fez na geração que estava naquele dia aqui na igreja. Então você não pode perder o GH Movement, dia 25 e 26 de março, faça a sua inscrição, tem um valor super acessível. Aí você deve estar se perguntando, posso fazer aqui na igreja? Pode, você pode procurar os nossos líderes, Priscila, Ian, você pode estar me procurando, mas se você quiser fazer pelo WhatsApp, posso? Pode. A Geração Holy agora tem um WhatsApp oficial, que nós já mandamos no grupo da igreja, vamos mandar novamente para você fazer a sua inscrição, e todas as informações que você precisa serão passadas por lá também. Então, dia 25 e dia 26, espero vocês aqui no GH Movement. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu queria trazer uma palavra de oferta bem rápida, vou trazer, ser bem breve, mas é algo que Deus tem falado muito no meu coração. Está lá em Efésios 4, a partir do versículo 11, que fala assim: assim Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à unidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Esses tempos, agora somente 2022, eu tenho vivido assim, coisas assim com Deus, e de tudo que eu tenho vivido, e esse ano, eu tenho tido uma recompensa de tudo aquilo que eu tenho plantado durante há muito tempo, durante a minha caminhada cristã. Esse ano faz 13 anos que eu me converti, e eu não sou a mesma pessoa. Eu lembro que uma vez eu fui ministrar na antiga igreja que eu era, e tinha alguns parentes meus lá, e eles falaram: quem é esse cara que se transformou? E eu sou muito grato, porque isso é o resultado que a igreja fez na minha vida. Os 5 ministérios, eles têm a função, e Deus usa ele para nos dar um direcionamento. Vou falar para você que não é fácil você obedecer, porque as pessoas têm muita questão de querer ser muito espiritual e falar bem assim: eu não quero obedecer homens, eu quero obedecer a Deus, mas Deus vai usar homens para te dar direcionamento. Isso para justamente tratar com o nosso orgulho, a nossa soberba. Mas a minha obediência em relação a tudo que é ensinado, e eu tenho dito que, desde quando eu me converti, nunca mais eu tive escolha errada na minha vida. E cada ano que passa, eu sempre vejo uma melhora. Sempre vejo uma melhora sobre a minha vida, através dos ensinos. Como eu falei aqui, cada ensino aqui nós temos nos esforçado para colocar em prática cada ensinamento, cada direcionamento que é dado. Mas eu sei o quanto que isso tem me transformado. Hoje, esse ano, financeiramente, eu e minha esposa, quando chegou esse ano, a gente recebeu o aumento, né, da saúde, do PCCR, o plano de carreira, que há 20 anos, que era isso, estava aí engavetado, ninguém aprovava, foi aprovado pelo atual governador. Nós tivemos um aumento de salário bem legal, e eu falei para a Dai, eu falei assim: eu recebi esse aumento, e eu falei bem assim: o salário está maior do que o teu. E quando ela recebeu o salário dela, ela recebeu com uma premiação no banco, e o salário dela recebeu mais do que eu. Aí quando foi agora, eu recebi minha insalubridade, o que eu estava aí desde quando eu entrei, 3 anos. Esse mês eu recebi mais do que ela agora também. E quando eu tenho visto Deus abrir a porta, e uma coisa que Deus falou no meu coração é:
você precisa ser grato por tudo que aconteceu na sua vida. E você vai ser grato a quem? E eu falei bem assim, a igreja. Porque eu sei como eu cheguei aqui, eu sei como eu tenho me tornado. E Deus colocou no meu coração alguns desafios financeiros para recompensar, como forma de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito. E eu vou falar para você, não foi só um desafio, tem sido mais de um. Porque em cada área, Deus me fez fazer, ter esse compromisso de fazer esse voto, de fazer essa oferta. Então eu comecei aí no final de semana passado, e eu passando ali o meu cartão ali na máquina, o banco foi e bloqueou meu cartão pelo valor que eu estava passando. E eu falei para Deus, eu falei assim, eu vou cumprir como forma de gratidão tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, em todas as áreas da minha vida. E até aí alguns meses eu vou estar cumprindo esse voto, esse compromisso que eu fiz com Deus, de poder agradecer. Porque eu não teria o futuro que eu estou tendo hoje, se Deus não tivesse me achado e me trago para a igreja. Eu não teria, eu tenho certeza disso. Não sei nem se eu estaria vivo, mas graças a Deus, Ele me achou, eu aceitei o chamado dEle, e Ele me trouxe na igreja, e com o corpo bem ajustado, com auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo, e é isso que tem acontecido, que eu tenho visto na minha vida, e na vida de muita gente aqui. Você só precisa refletir, de como você chegou aqui, e de como você está hoje, para poder ser grato a Deus. Ingratidão é algo que dói. E para Deus também isso é desagradável. Então seja grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. E a forma financeira de fazer esses votos é a área que dói mais, que é a área que foi mais difícil para mim me libertar. Porque quando falava de finanças eu tinha essa dificuldade. Mas eu não tenho como ter mais essa resistência, sabendo que, e uma das coisas quando alguns ministrantes vêm falar de oferta aqui, como o próprio pastor Jair, o próprio apóstolo Paulo fala, se você for fiel a Deus e te faltar alguma coisa, vem aqui que eu pago. Esse povo, eles tiveram experiência, a experiência que eles tiveram com Deus, é a certeza de que a palavra se cumpre. E a palavra diz, provar e ver de que o Senhor é bom. Eu tenho certeza que eles têm essa convicção no coração deles, que o Senhor não deixa faltar nada. E eu tenho tido essa experiência de que Deus é bom, e Ele não vai deixar faltar nada. E por isso, a minha questão financeira, eu fazer voto muitas vezes, são coisas que são sacrificantes, mas eu sei que Deus, Ele não vai deixar faltar nada. E que lá na frente, toda semente que eu plantei, uma hora eu vou colher. Amém? Que você tenha essa certeza no coração. Faça essa análise na sua vida. Como você chegou aqui, como é que você está hoje? Então eu queria que você se colocasse de pé. Levante sua fé. Você que fez o voto, não volte atrás no seu voto, não. Cumpra o seu voto com Deus. Faça o esforço que Deus vai te recompensar. Essa semente, uma hora, você vai colher. Levante sua mão. Senhor Deus, nós agradecemos. Obrigado pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Nós temos certeza, Deus, de que cada direcionamento que o Senhor tem dado para a gente desse altar tem mudado e transformado a nossa vida. Mesmo que muitas vezes nós não percebemos, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado por tudo. Nós somos gratos pelo teu amor e o teu cuidado em nós. Em nome de Jesus. Venha, traga sua fé.
Senhor Deus, obrigado, Deus, por cada oferta, cada dizimista, cada primiciador, cada pessoa que fez o voto, Deus. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa recompensar segundo a fé do coração de cada um. No nome de Jesus, assim nós te agradecemos. Amém, e aplauda o Senhor. Senhor Deus, põe a mão no teu coração. Como é bom estar diante da tua presença, Senhor. Tu és o meu amado, o meu refúgio, a minha fortaleza. Tu és o Deus bem presente na angústia, e por isso eu te glorifico, meu Pai. Jamais me tires da boca a palavra da verdade, porque eu espero em tuas ordenanças. Cumprirei sem cessar a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, porque eu tenho buscado os teus preceitos. Diante de reis falarei dos teus testemunhos, sem ficar envergonhado, porque eu encontro todo prazer em teus mandamentos. Eu os amo sinceramente. Senhor, que o Senhor esteja derramando da tua graça, da tua unção sobre esta igreja, meu mestre. Que esta igreja seja batizada no temor do Senhor. Que possamos ser como sábios, porque a tua palavra diz que sábio obedece. Os tolos, eles não dão ouvido à tua palavra, mas aqueles que são sábios obedecem. Independente da circunstância ou de sentimentos, nós precisamos da tua sabedoria, Senhor. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Tu conheces a necessidade de cada um dos teus filhos. Por isso que nós nos reunimos aqui para oferecer um culto de gratidão ao teu nome. E em teu nome, Senhor, nós intercedemos agora, lá por aquela guerra entre a Rússia e o leste europeu. A palavra do Senhor nos diz que o coração de um rei é como um rio em tuas mãos. Move o coração daqueles homens, Senhor, porque a base do teu trono é a justiça. Nesta noite nós elevamos os nossos olhos para os montes, da onde vem o nosso socorro, e nós clamamos por socorro a ti, soberano que fez os céus e a terra. Receba a nossa adoração, nosso louvor. Xandaramassuri andalama, Ramassura andalama. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Rei. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
Toda a igreja cante. Aleluia. Aleluia. Adore. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Podem se assentar, por favor. Obrigado aos músicos. Queridos, durante essa semana, falando com o Senhor, nós tivemos um trabalho muito maravilhoso esse final de semana, que na verdade, fazendo uma análise como pastor da igreja, eu vi que foi um refresco, um refrigério, sobretudo na vida dos líderes de alguns departamentos, claro, de todos aqueles que tiveram o coração aberto para receber, porque é impossível fazer a obra do Senhor sem que o Espírito Santo mova. E de tudo o que tem acontecido no mundo atual, na realidade, nós precisamos parar e observar tudo isso dentro de um contexto espiritual, sem ser irresponsável, porque os crentes têm uma mania de querer ajudar a Deus. Portanto, tudo que está acontecendo é um princípio daquilo que a gente vê, daquilo que a palavra de Deus já fala, de todo o cumprimento. E nós estamos vivendo literalmente uma guerra. Mas nessa noite eu quero falar para você como é que essa guerra acontece no mundo espiritual. Eu sei que tem muita gente boa, muitas pessoas que querem uma mudança, mas também tenho me deparado com alguns cristãos, que esses crentes começaram a desenvolver um certo ressentimento dentro deles, embora que alguns não admitam esse ressentimento, pela vida difícil que está enfrentando, e algumas dessas pessoas por não entender o mundo espiritual. Algumas dessas pessoas têm murmurado contra Deus, têm reclamado, e ao invés de ter o seu problema resolvido, isso tem afastado muito mais do Senhor. Como você está entendendo o que eu estou falando aqui? Muito bem. Então, há um princípio, e a Bíblia começa assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. O que é um princípio, pastor? É uma raiz de uma verdade. O nosso Deus é um Deus de princípio. E existe um princípio muito importante na guerra espiritual,
no qual Satanás, ele faz uso desse princípio. Por exemplo, às vezes a gente até sabe disso, mas de forma muito rasa, e é nesse ponto que eu quero aqui falar para vocês, porque eu sei que nós estamos vivendo dias hoje onde muitos pregadores, isso não é pecado, não tem problema nenhum, mas os pregadores estão muito mais preocupados em dizer o que você tem que fazer para ter sucesso na sua vida, para você conquistar isso ou conquistar aquilo. Embora que essas coisas sejam muito importantes, mas eu quero falar para você hoje de mundo espiritual. Por quê? Porque as coisas materiais são sombras. As coisas materiais são sombra das coisas espirituais. O diabo, irmãos, preste atenção nisso, porque senão você vai sair daqui sem entender. E se é uma experiência nesses 30 anos de cristão, o que eu tenho visto, que a maioria das pessoas que têm tido êxito na sua vida cristã, escuta o que eu estou te falando, são aqueles que entendem e praticam. Agora, para poder você entender as coisas espirituais, você vai ter que lutar até mesmo com a sua mente, é aí que você está sentado. Então, o diabo, ele conhece a Bíblia, do começo ao fim. O diabo conhece cada versículo da Bíblia de cor. Ele sabe de que a palavra de Deus é absoluta, e por isso, até o diabo, ele opera dentro dos princípios estabelecido por Deus, quando Ele quer nos atacar. Preste atenção. Como um bom advogado, o diabo, ele é um excelente conhecedor das leis e princípios existentes na palavra de Deus. E nós, cristãos, não podemos ter justificativas para não conhecer essas leis e a palavra de Deus. Mas nós temos muita justificativa. O que eu estou dizendo aqui para você, que até o diabo, para te atacar, ele conhece a palavra de Deus, ele te ataca onde? Na sua ignorância, naquilo que você não conhece. Nós não temos justificativa para não conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela está disponível a todos nós. A palavra de Deus, hoje você tem a Bíblia que você quiser, todas as linguagens, mas qual é o problema então, pastor? O problema não é informação, o problema é que está faltando fome pela palavra. Nesses últimos dias, que nós estamos antecedendo um tempo que Jesus vai voltar, nós não podemos nos dar o luxo de sermos ignorantes em relação aos princípios e leis contidas na palavra. Em Atos, capítulo de número 17, a partir do versículo 10, preste atenção. Atos 17, 10, que eu quero construir aqui um raciocínio para você entender. Diz aqui, dentro do contexto, que o apóstolo Paulo, ele estava em Tessalônica.
E os Tessalonicenses escorraçou com Paulo de lá. Estava Paulo, estava Silas. Paulo, então, eles vieram para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Porque o princípio, a base da igreja, preste atenção, para aqueles que defendem muita supergraça, mas aqui eu estou falando de quando Paulo, ele começou a implantar igrejas no mundo. Qual que era a base que o apóstolo Paulo fazia? Ele chegava e ao sábado na sinagoga dos judeus, ele começava pelo povo judeu, naquela cidade, e ali ele ia alcançando os outros povos. Agora olha o próximo versículo. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porquanto receberam a mensagem com vívido interesse, dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo, o que está escrito aqui? Correspondia com a verdade. Os bereanos, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles davam valor na palavra de Deus. Escuta bem, a palavra de Deus, irmãos, e aí eu não quero entrar muito aqui, mas ela não é a primazia dos nossos cultos. Vou voltar lá. Preste atenção. Deus não se encanta com som, ainda que o Espírito de Deus habita em meio aos louvores. Mas escuta, eu sei que também é insuficiente que a palavra de Deus ela seja ensinada apenas num culto de domingo à noite. Então vocês me perdoam, mas nessa noite eu quero aqui trazer uma palavra pastoral para a sua vida. Então, quantas pessoas são ignorantes em relação aos princípios e leis contidos na palavra do Senhor? E por que que são? Porque não buscam. Agora olha o que diz a Bíblia no Salmo 138, 2. Salmo 138, 2. Prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome, Senhor, por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas. O que o Senhor exaltou? O que está escrito aqui? O nome dele, e depois do nome dele vem o quê? A tua palavra. A palavra de Deus ela é tão valiosa e importante que Deus exaltou até mesmo acima do seu próprio nome. Agora, se a Bíblia ela possui tamanha importância para Deus, ela não deveria ser considerada também tão importante para nós? Sim ou não? Cada aspecto de nossa sobrevivência depende do nosso conhecimento da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 30. Olha o que o salmista fala aqui. Salmo 119, versículo 30. Escolhi o caminho da felicidade e coloquei diante de mim as tuas decisões. Muito bem. As pessoas querem ser felizes, sim ou não? Só que na decisão das pessoas, elas não escolhem os princípios.
Qual tem sido o grande problema hoje daquilo que Deus tem falado ao meu coração? É porque é o seguinte, existe uma palavra em português que ela significa hedonismo. O que é hedonismo? É uma vida voltada ao prazer. Então existem muitos crentes que eles querem Jesus, mas também não querem abrir mão do seu prazer. Querem viver uma vida, mas não uma vida de renúncia. E essas pessoas, elas não estão agradando a Deus e não percebem. Então, cada aspecto da sua vida, cada decisão que você precisa tomar, você precisa conhecer a palavra de Deus, porque senão você vai escolher errado, meu irmão. Então vamos observar alguns princípios básicos no qual o diabo opera. E o diabo, ele estabelece acusação contra nós. Em outras palavras, ele obtém permissão para destruir, para trazer maldição à nossa vida. Deixa eu dizer aqui para vocês entenderem. Se a gente for ver no livro de Jó, nós vamos entender que no mundo espiritual, os filhos de Deus se apresentam ali, mas o diabo também se apresentou, porque Deus não criou o diabo, essa palavra, ele se tornou adversário, pelas escolhas que ele fez. Mas nessa reunião dos filhos de Deus, que se refere aos anjos, Lúcifer estava lá. Então, deixa eu te explicar como é que acontece no mundo espiritual. O diabo continua se apresentando hoje na presença de Deus, mas ele não apresenta de mãos vazias. O diabo, que é o nosso acusador, em base do que ele nos acusa? Em base da nossa legalidade. Vou dar um exemplo simples aqui. Por exemplo, se nós formos ver, não é só matar, roubar, mas você não perdoar o seu irmão. Isso é uma ofensa grave no mundo espiritual. O que acontece? Satanás, ele tem a nossa ficha técnica. Então ele chega diante do Todo-Poderoso e ele leva essa acusação contra nós. E ele usa o quê? Senhor, a tua palavra diz isso. E fulano e cicrano, ele está quebrando esse princípio. E o Todo-Poderoso, ele não pode ir contra a palavra dele. Como você está entendendo o que eu estou falando? Mas a maioria das pessoas não conhece o mundo espiritual. E deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Quando a gente quebra um princípio, o que acontece é que essa quebra desse princípio, na realidade, as consequências não vêm de forma imediata, mas vai vir. É por isso que tem muitas pessoas que estão sofrendo áreas na vida em que elas agiram pela ignorância, porque uma lei, quando ela é quebrada, vai haver sanção. Vou falar um pouco mais na frente sobre isso. Mas eu quero ler com você em Josué, foi citado aqui, Josué 1:1. Vamos ler junto, até o versículo 8, para nós entendermos aqui. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé,
falou Deus, ou falou o Eterno, a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou assim: Moisés, meu servo, morreu, agora você levanta, atravessa esse rio Jordão, todo esse povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar e a planta dos vossos pés que vocês pisarem, eu vos dou, como eu prometi a Moisés. Diga: o Senhor, Ele é fiel para cumprir sua promessa. Diga. Próximo. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, o mar grande. Próximo. Ninguém vai poder te resistir, Josué, durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais vou te abandonar, nem vou te desamparar. Próximo. Ser forte, destemido ou corajoso, porque farás esse povo herdar a terra a seus pais, que eu jurei lhe dar. Próximo. Tão somente se de fato firme e corajoso, para teres os zelos de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, a lei que te ordenou Moisés, meu servo, não te apartes dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha sucesso em todas as suas realizações. Próximo. Que o livro da lei, da Torá, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo será vitorioso em toda a tua empreitada e alcançará bom êxito. Preste atenção, aqui está um princípio. Essas promessas que foi dado aqui para conquista de Josué, essas promessas, elas são vivas para mim e para você. Se você quiser ter sucesso duradouro na sua vida, você necessita tomar posse dessas promessas. Muito bem, Josué e o povo de Israel estava prestes a adentrar, a tomar posse da terra que Deus tinha prometido. Mas o problema é que do lado de lá do Jordão, todo homem, toda mulher e criança que vivia naquela terra, eles adoravam e serviam a Satanás. O diabo agia na vida daquele povo através dos espíritos malignos. Essas pessoas, elas eram gigantes, eram pessoas fortes. Eles tinham um exército com armas muito mais poderosas do que qualquer coisa que Josué tinha ao seu dispor. E Deus estava usando o povo de Israel para servir de juízo contra aqueles povos cananeus. E o diabo, ele não estava contente em ver os filhos de Israel exterminando aqueles outros povos, que aqueles povos eram adoradores de demônios. Mas o Senhor tinha prometido a Josué que lhe daria vitória a Josué todas as suas batalhas. Veja bem, que a promessa, quando Deus promete, Deus não está dizendo que está dando de forma fácil. O povo, para conquistar a terra, eles tiveram que batalhar. Eles tiveram que guerrear.
Portanto, facilidade hoje não é ideia de Deus, mas do diabo. Se você quer ter uma família próspera, um casamento próspero, se você quer ter uma vida financeira bem-sucedida, meu irmão, prepara, porque você vai ter que enfrentar os inimigos. Talvez você já esteja enfrentando as suas batalhas durante o dia a dia. O Senhor prometeu de que Israel conquistaria onde eles botassem a planta dos pés. Agora olha bem, essa promessa era condicional e toda promessa para Deus continua anexada com condições. Nesse caso, a condição é que Josué e os filhos de Israel tinham que obedecer os mandamentos do Senhor. Se eles quisessem ter vitória, eles tinham que ser o quê? Obedientes. E Deus disse que os mandamentos dele era tão importante que Josué tinha que meditar na palavra escrita de dia e de noite. Por quê? Porque Deus sabia que, caso Josué não fizesse isso, ele iria acabar se esquecendo de alguns mandamentos de Deus. Qual é o nosso problema hoje? O ativismo do nosso dia a dia tem nos deixado tão carnal, as preocupações do dia a dia, que nos tem tirado a lembrança daquilo que o Senhor nos prometeu. Muitas vezes nós ficamos tão focados nos nossos problemas, nas nossas necessidades, que nós temos esquecido das promessas. Então, queridos, precisamos entender que Satanás, ele possui uma inteligência muito superior à inteligência dos homens. Ele não é páreo para o reino de Deus. Mas o diabo, ele é um ser que ele é muito mais poderoso, mais astúcio do que dos homens. E existe essa guerra, é uma guerra no mundo espiritual. Nós vamos obter vitória como? Através da obediência da palavra de Deus. Mas para a gente obedecer a palavra de Deus, você precisa conhecê-la. O inimigo, nosso inimigo, jamais se esquece de qualquer coisa da palavra de Deus. Sendo bem mais específico, ele usa todas as leis que pode encontrar na palavra de Deus para tirar vantagem para si na sua guerra contra nós. Infelizmente, nós costumamos se esquecer dos princípios contidos na palavra, ou seja, é bem pior do que isso. Alguns se esquecem do que está escrito na palavra, mas muitos de nós chegam a ler ou estudar esses princípios algum dia. E aqui está a seriedade. Olha para mim. O reino de Deus opera como um grande sistema judiciário. É assim mesmo. Assim como os advogados aqui na terra precisam pesquisar leis para que possa apresentar seus argumentos em um tribunal diante de um juiz, respaldado em várias leis que tenham sido descumpridas.
Da mesma forma, Satanás tem seus demônios para vasculhar nossa vida por completo, através de qualquer pecado que tenhamos cometido a Deus e a sua palavra. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Eles registram todas as nossas ações, palavras. Quando você lança uma palavra, quando você quebra um princípio, Ele junta-os para que sirva como base para abrir um caso contra nós, e vão aonde? Diante do juiz, diante do Todo-Poderoso, professa acusação contra nós, pedindo ao Senhor permissão para trazer destruição sobre a nossa vida. Por exemplo, o que poucas pessoas sabem, que quando você aceita Jesus como Salvador, você vem aqui na frente, a obediência, ela traz o quê? Bênçãos. Mas a desobediência traz o quê? Traz o quê? Então não tem como um crente chegar e falar assim: pastor, ora por mim, mas eu só quero a bênção. O pacote é completo. Então existem alguns princípios. Hoje eu estava falando com um irmão, que esse tem sido um dos grandes problemas, por exemplo, de uma pessoa quando se desvia. A pessoa desviou, fez outras escolhas, some. Durante aquele período de 6 meses, 1 ano, 5 anos que a pessoa passou desviada, essa pessoa quebrou muitas leis. Nós chamamos isso de apostasia. Um dia essa pessoa vem na igreja e a palavra fala com ela, ela vem e aceita Jesus como Salvador, ok? Só que essa pessoa, por que que dificilmente uma pessoa se firma? Porque essa pessoa tem que chegar na semana seguinte, procurar o pastor e falar: pastor, ontem eu voltei e peguei, eu tinha tantos anos que eu estava desviado. Mas durante esse ano que eu estava desviado, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ora por mim. Porque a confissão é um princípio espiritual, meu irmão. A falta de você confessar, por exemplo, a pessoa vem, você comete um pecado, mas você não fala nada. Aí a palavra do Senhor diz o quê? Em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar. Você vai acumulando o pecado. Tiago 5,16: confesse os vossos pecados, as vossas culpas, para serdes curados. Você está diante do sacerdote, você simplesmente não fala nada. Toda quebra de princípio, Deus está vendo, o diabo está vendo. Por que você precisa confessar para homens? Foi o que o Clay acabou de falar aqui. Não você chegar e falar para todo mundo, mas você precisa procurar um líder espiritual e abrir seu coração. Porque senão Satanás vai continuar te atacando e você não vai obter vitória. É isso mesmo que eu acabei de dizer para vocês, que o reino de Deus, ele opera como um grande sistema judiciário. Então, ser ignorante em relação à palavra de Deus não é desculpa, é nossa responsabilidade estudar a palavra de Deus. Por exemplo, se você
sai daqui, você vai fazer uma viagem, ou você vai de carro, ou quando você chegar em um determinado lugar, você aluga um carro. Quando você aluga um carro, você não conhece aquela cidade. Você precisa prestar atenção no que as placas de trânsito estão falando. Porque se você entrar contramão, você vai ser multado, sim ou não? Se você passar em uma velocidade acima do que as placas estão dizendo, você vai ser multado, sim ou não? Então, é de responsabilidade do motorista. O motorista não tem como sair declarando aí que você não sabia o limite da velocidade. Porque quando você entra num carro, é de responsabilidade do motorista. Essa mesma verdade se aplica em relação ao reino de Deus. É responsabilidade sua e minha de conhecer a palavra de Deus. É nossa responsabilidade. Vamos ver o que diz em Levítico 5, e versículo 17. Preste atenção. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha plena o quê? Consciência do quê? Será culpado, incorrerá nas devidas penas da sua iniquidade. Preste atenção. E Jesus, pastor? Jesus perdoa o seu pecado, mas Ele não te livra das consequências. Toda quebra de uma lei vai ter sanções. É isso que fala João Pedro, quando você quebra uma lei, é sanções, né? Ah, pastor, fiquei tão decepcionado. Preste atenção. É minha, é sua responsabilidade. Esse versículo está mostrando claramente que ser ignorante em relação à lei não serve de justificativa. É verdade que tanto Deus, olha bem, como o diabo, ele nos considera responsável. Pela palavra escrita da Bíblia. Não se engane. Não se engane. O fato de você quebrar uma lei não significa que você não terá sanções por ela. Eu costumo dizer, por exemplo, se você pegar um bebê da altura em que eu estou aqui, e esse bebê cair no chão, ele vai se machucar sim ou não? Não deveria. Afinal, o bebê não sabe da lei da gravidade. Você acha que ele tem noção de altura? Se você tiver aqui uma mesa e colocar da mesma forma se aplica, assim como esse bebê, ele não sabe o que significa da lei da gravidade, o fato de você não souber uma lei, isso não te isenta das consequências. Vamos dar um exemplo? Oséias 4 e 6, mas eu vou pedir para você colocar do Novo Testamento. Meu povo foi destruído, por quê? Porque faltou conhecimento. E por que faltou conhecimento? Leia o contexto todo. Porquanto foste negligente no ensino. Você tinha acesso e você não quis. Muito bem. Coloca aqui para mim 1 João 2, 3 e 4. Primeiro livro de João,
temos certeza de que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Como é que você vai guardar mandamentos se você nem sabe? Aquele que afirma eu o conheço e não obedece os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Eu estava procurando aqui, ver em Mateus, capítulo de número 7. Versículo 24. Aliás, não, 20. Versículo 19, um a menos, versículo 19, por raciocínio, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e atirada no fogo. 20, portanto pelos frutos os conhecereis. 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará aonde? Por quê? Mas somente o que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Você, para fazer a vontade do Pai, você precisa saber qual é a vontade dele. Agora você sabe por que Deus vai cobrar de nós? Porque todo mundo aqui sabe ler. Só que o problema é que nós ocupamos em muitas outras coisas e não nos ocupamos no principal. Então, se o seu problema é problema de alma, se seu problema, sei lá qual é o problema, o conflito que você tem, eu quero te dizer que você tem resposta na palavra de Deus. Agora escuta, não vai ser tão simples. Você vai ter que buscar. Então, se você não estudar a Bíblia e deixar de conhecer o que está escrito nela, você também não vai saber quais são os mandamentos de Deus. Agora, escolher, que é o que a maioria de nós fazemos, a não estudar a Bíblia é o mesmo que rejeitar o conhecimento de Deus. É isso que está escrito em Oséias 4 e 6, porque rejeitaste a palavra do meu conhecimento, eu rejeitarei. Ô pastor, mas eu não rejeito. Seu estilo de vida prova que sim. Vou terminar. Alguns cristãos vivem uma vida de constantes tormentas, de caos, destruição, porque se mantém ignorante quanto à palavra e às táticas de Satanás. Muitos sempre se encontram em estado de total fraqueza, confusão, e chega até mesmo a morrer antes do tempo certo, pela ignorância. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês podem ter certeza de que isso não sensibiliza o fato de nós sermos negligentes à palavra de Deus, irmãos. Deus não vai ficar com dó de nós. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque eu sei que isso chama a atenção das pessoas. Isso foi libertador para mim, porque eu tinha muito ponto de interrogação. Mas eu descobri que o sofrimento humano não toca o coração de Deus. Então o senhor quer dizer, pastor, quando o que está acontecendo na guerra... Meu irmão, se você fosse saber o que está por trás de tudo aquilo ali,
Mas pastor, mas tem gente que nem tem culpa. Infelizmente, existe filhos ali que está colhendo o que aconteceu. É o mesmo caso, por exemplo, para a gente entender essas coisas, você tem que ter uma cosmovisão bíblica e ver Deus nas eras, nos tempos. Você não pode ver Deus apenas hoje. Por exemplo, a Etiópia nunca foi do jeito que é. Houve um tempo que, no tempo de Salomão, toda a Etiópia, ela adorava o Eterno. Sabia disso? Então a gente vai, e aí eu não estou dizendo aqui para você que nós vamos alegrar, tem que deixar para lá. O que eu estou dizendo é que hoje nós precisamos entender, por exemplo, a Europa, inclusive até mesmo no leste europeu, são países que esses países, há séculos atrás, eles viveram um avivamento. Essas pessoas deixaram de se importar com Deus durante muito tempo. Então preste atenção. Existem muitas pessoas que vivem constantes tormentas de caos e destruição, porque se mantêm ignorantes à palavra de Deus e as táticas de Satanás. Existe um versículo bíblico que nós lemos em toda a Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, 28 e 31. 1 Coríntios 11, que é importante, que cabe aqui o que eu estou falando. 11, 28. Examinas, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. O que é examinar? É examinar no quê? Na realidade, muitos de nós examinamos o nosso irmão. É nós examinarmos a nós mesmos aonde? Dentro da palavra de Deus. É fazer uma análise, falar assim, meu Deus, é Santa Ceia, significa sobre, aquele cálice ali significa sobre o sangue, mas esse mês eu briguei com fulano, eu estou com raiva de cicrano. É muito simples, ou você pede perdão, uma atitude de obediência, e participa da ceia. Mas é assim que nós fazemos, irmãos? É assim? Não. Agora, pelo fato das pessoas não se examinar a si mesmo, olha o que acontece, versículo 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do que realmente significa o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria bênção, é isso que está escrito? Vamos ver o próximo. Por essa razão, há entre vós fracos, doentes e muitos que estão inertes espiritualmente. Pagando o preço. Sabe por quê?
porque não consegue discernir debaixo de um princípio da palavra. Existem pessoas dormindo, não é de sono físico, mas espiritualmente falando, fracos espiritualmente, a pessoa não consegue se levantar. Então presta atenção, eu não sei qual é o estado que você está, mas nós precisamos de mais de praticidade. A Bíblia, ela é para ser praticada. O diabo acusa a maioria dos casamentos, dos casais, e aí o camarada acha que só porque o pastor fez o casamento dele vai ser suficiente. Não, a maioria dos cristãos quebra um monte de regras. Tem gente que vem até fazer o casamento em pecado. O que acontece isso no mundo espiritual? O que acontece? Que o diabo vai lá para dentro da sua casa. Aí você vai dizer assim, sai daqui, diabo. Ele vai dizer assim, eu não, você que me deu legalidade. É assim mesmo. Qual é a solução? Chegar diante do homem de Deus. Abrir o coração, pequei. As pessoas não fazem isso. Aí depois o diabo entra arrebentando. Por causa disso o quê? Pelas pessoas subestimar, versículo 29, pelas pessoas subestimar o que diz a palavra, não tem consciência do que realmente significa o corpo do Senhor. Essas pessoas, ao invés de trazer bênção sobre a vida delas, está trazendo maldição. Quer ver outra coisa que tem trazido maldição? Terrível. A Rebecca Brown fala isso, e é pura verdade. Ela dizendo que ela viajava pelo mundo afora. As pessoas não têm consciência disso. Coloca aqui, Eclesiastes, eu acho que é capítulo 5, deixa eu ver se é, Eclesiastes 5, versículo 4, isso. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-o sem demora, pois somente os tolos desagradam. Cumpre, pois, a tua palavra. 5. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Irmãos, preste atenção. Eu estou falando aqui para vocês de Deus. Esse dia eu estava conversando com o irmão, e o irmão gosta muito de falar assim, Deus me falou, eu virei para ele e falei assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande de falar que Deus me falou, porque se você falar para mim assim, Deus falou, o que eu vou falar? Mas é ninguém acima de Deus, acabou a conversa. E eu sei que tem muita gente que fala que Deus falou, e isso, para um judeu, por exemplo, é você falar em vão. Então preste atenção uma coisa aqui, tem muita gente que faz promessa com Deus, igual quando você promete para o filho que vai levar ele para o shopping. Não pode deixar que na sexta-feira ou no dia eu vou te levar para o shopping. As pessoas estão fazendo voto com quem, irmãos? Fala aí. Com o juiz da cidade. Porque o juiz você tem que cumprir, senão ele manda te prender. Mas as pessoas vêm diante do altar, faz voto com quem? Com Deus. E você simplesmente tem comportamento igual o João do botequim. Você não tem noção como isso atrai maldição.
Aí o que acontece é o seguinte: te dá uma legalidade do mundo espiritual para os demônios arrebentar a sua vida. Porque diz a palavra o quê? É melhor não prometer. Por exemplo, alguém aqui coloca uma espingarda na cabeça de alguém e fala, faz um voto aí para Deus, é assim? Não. Se você sentiu, cumpra seu voto. É simples assim. Porque o que vai agradar o coração de Deus é a nossa obediência. Preste atenção. O Senhor, eu posso afirmar, Ele tem testificado muito o meu coração sobre a necessidade de nós sermos práticos. Nós precisamos ser mais prático com Deus. É isso que o Senhor está falando aqui com a igreja. Nós precisamos voltar, como o Senhor prometeu a Josué. Josué, medita nessa palavra, você não sai dela nem para a direita, nem para a esquerda. Agora, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso para quê? Para obedecer tudo que nela está escrito. Porque uma pessoa frouxa, ela vai começar obedecendo a Deus e ela vai abandonar. Para você ser obediente até o fim, meu irmão, você precisa ser corajoso e forte.